Olá, meus irmãos, estamos aqui aguardando o horário do início da nossa reflexão da noite de hoje. Uma boa noite a todos. Na página do Facebook da Sociedade Paz, Amor e Caridade, Santa Cruz do Sul, vamos aproveitando, meus irmãos, para irmos nos harmonizando, como sempre, entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais, preparando a nossa aguinha, se nós assim desejarmos, nossos companheiros, amigos, vamos aguardando, todos os irmãos chegando junto a nós. Obrigado a todos que estão chegando. Como estamos com a câmera virada, não consigo ler o nome de vocês, mas é uma grande alegria estarmos juntos. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Boa noite, meus irmãos, meus amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da nossa doutrina. Hoje, sexta-feira, 9 de dezembro de 2022, 20 horas. É com muita gratidão que mais uma vez estamos aqui reunidos em nome da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Santa Cruz do Sul, na página do Facebook. Vamos então, para dar início à nossa reflexão da noite de hoje, a nossa prece de abertura, agradecendo aos mentores amigos da nossa casa, agradecendo a todos, a Deus e a Jesus, agradecemos a oportunidade do trabalho, da reflexão, e que possamos, durante a noite de hoje, nesses minutos em que iremos refletir à luz da doutrina espírita, muita paz, muita harmonia, muito equilíbrio e melhora para todos nós, do corpo e do espírito. Que assim seja. Meus queridos irmãos, a nossa reflexão de hoje, autodescobrimento, uma busca interior, um grande desafio, diríamos um enorme desafio, está baseado, inspirado no livro Autodescobrimento, uma busca interior, do nosso irmão Divaldo Franco, pelo espírito da mentora, da sua mentora, da nossa querida mentora, Joana de Ângeles. E num outro livro maravilhoso, O Homem Integral, nossa querida mentora vai nos dizer que o grande desafio contemporâneo, o nosso grande desafio atual para o homem, para o ser humano, é o seu autodescobrimento. Não apenas a identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano, do nosso dia a dia. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Livro dos Espíritos, questão 919, resposta do Espírito Santo Agostinho: quem sou eu? Nos diz a mentora Joana de Ângeles que a experiência do autodescobrimento faculta à criatura humana identificar os limites e as dependências, as aspirações verdadeiras e as falsas, os embustes do ego e as imposturas da ilusão. Que linda essa verdade, essa frase, essa abertura do livro da nossa querida Joana. E a gente fica pensando aqui que o tema nos remete à procura de nós mesmos. E a Pinacoteca, que é um museu onde contém um acervo de pinturas, uma coleção de quadros, a Pinacoteca de São Paulo é um dos mais importantes museus do país, tanto pelo prédio onde está localizado, quanto pela riqueza das suas obras. Belo e histórico prédio foi construído em 1900 e está situado no Jardim da Luz, no centro da cidade de São Paulo. Em seu acervo estão lá
as peças clássicas de artistas brasileiros, como Tarsila do Amaral e Cândido Portinari. Também uma artista chamada Leonora de Barros tem uma obra intitulada Procuro-me. Essa obra é composta por várias fotos em preto e branco, retratando a autora como uma expressão de espanto, mudando apenas o penteado em cada foto. Elas têm um formato semelhante aos anúncios de pessoas desaparecidas. Na parte superior do quadro, a identificação está lá em letras grandes e vermelhas. Procuro-me. E aí a gente traz isso para a nossa reflexão, lembrando, nos perguntando, será que temos, cada um de nós e todos nós, nos procurado conhecer? Será que ao nos olharmos, também temos uma expressão de espanto? Será que nos conhecemos de verdade? Podemos fazer esse percurso de nos autoconhecer e desfrutar desse processo, e para isso é imprescindível o autoexame dos comportamentos mentais, emocionais e físicos sociais. Esse processo inicia em nossa mente exercitando o pensar, voltando-se ao bem-estar, afastando pensamentos perniciosos, pensamentos difíceis, complicados. E é preciso nos manter muito vigilantes, contra estes tantos hábitos que nos cercam, prejudiciais, da autocompaixão, da censura ao comportamento dos outros, da autopunição, da autodesvalorização, da inveja, do preconceito, de outros tantos componentes do grupo das paixões anestesiantes. Aqui lembrando de Jesus, o nosso Mestre, no nosso velho orai e vigiai. Importante nos interrogarmos, nos perguntarmos a respeito de quem somos e quais as possibilidades de que nós podemos utilizar para o nosso desenvolvimento íntimo. Nesse processo permanente de nos conhecermos, devemos ter a certeza de que o nosso destino é a felicidade. Mas, para que alcançamos esse fim, nós precisamos muito nos esforçarmos, de muito esforço, de termos persistência. Quando as forças diminuírem, conservarmos e mantermos a certeza de que nós não estamos sozinhos. Peçamos ajuda para as pessoas de nossa confiança ou a profissionais habilitados, ao atendimento fraterno da Casa Espírita, aos bons espíritos que sempre nos acompanham, sempre estão conosco. Se nos conhecermos, saberemos quais os recursos poderemos utilizar para o desempenho das tarefas, das funções que cumpre a cada um de nós executar, aceitando-as como parte do processo existencial do qual nós nos encontramos. Essa compreensão nos dará dignidade, enriquecendo-nos de entusiasmo a cada conquista como perspectiva de vitórias, de avanço, de evolução espiritual. Se nesse percurso nós errarmos, não nos lamentemos. Aproveitemos a lição, conservemos o aprendizado e sigamos em frente, sem processos de culpa que só nos atrasam a nossa caminhada. Se acertarmos, reforcemos a nossa coragem para seguir em frente, pois sabemos que a jornada é longa.
Iniciemos o quanto antes essa busca de sabermos quem realmente somos. O autoconhecimento nos confere humildade perante a vida, porque identificamos em nós as imperfeições que somos portadores. Também porque, conscientes da nossa realidade, especialmente a de que somos espíritos criados à imagem e semelhança do Criador, aprenderemos a irradiar o amor na nossa intimidade, para o nosso lado, para o nosso derredor. Com isso estaremos trilhando com certeza o caminho que nos conduzirá à felicidade que desejamos para nós mesmos, para os outros. E aí a gente fica aqui refletindo novos tempos. Sim, novos tempos. Na verdade, precisamos estarmos cada vez mais conscientes, cada vez mais cientes do que somos. De qual é a nossa essência, qual é a nossa realidade, o nosso campo de ação nessa vida, o tanto daquilo que temos, o muito daquilo que temos, como o que não temos também, aquilo que temos controle, aquilo que não temos controle, estarmos cada vez mais cientes dos impactos ou as consequências em nossa própria vida, dos outros e do mundo, daquilo que pensamos, daquilo que desejamos, que acreditamos ou fazemos, cada vez mais cientes das influências que nós recebemos e de como podemos ou não nos deixar que elas nos afetem, que afetem o nosso estado emocional, que afetem a nossa paz interior. Esse é o grande desafio contemporâneo para o homem, sim. Não há como nós avançarmos, não há como nós evoluirmos sem reconhecer quem de verdade nós somos. A nossa mente é a própria manifestação do Espírito. Ela é formada pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pelas nossas vontades, que são as forças do Espírito, do nosso espírito, ou seja, de nós espíritos, porque nós somos espíritos, temporariamente em um corpo. Então nós devemos cultivar no sentido do bem em prol do nosso desenvolvimento. Superar, por exemplo, e esse é um grande desafio, os momentos difíceis que nos levam a refletir pontos importantes para os nossos dias atuais. O que a mentora tem nos falado, tem nos passado, é que as pessoas, ou seja, os seres humanos, todos nós, cada um de nós, estamos desconectados de si mesmos. O vazio que diversas pessoas sentem é consequência imediata da falta de dedicação a si próprio, diz a nossa mentora. Muitos focam somente em certos objetivos e esquecem de outros mais importantes, como, por exemplo, diz ela, o autoconhecimento. Além disso, essa falta de amor a si mesmo se transforma, acaba se transformando, e é isso que a gente tem visto, em angústias, em tristezas, em depressões. São indivíduos que atingiram seus objetivos, mas não completaram os seus valores. Verdades absolutas ou crenças limitadoras. As histórias equivocadas que nos disseram na infância, muitas e muitas vezes, podem fazer com que nós fiquemos limitados agora na vida adulta. Essas crenças formulam, entre aspas, verdades absolutas que interferem em nossa jornada. Assim, tudo que foge ao que aprendemos acaba nos causando estranheza.
as dificuldades que enfrentamos, a mudança é gigantesca. As pessoas estão interessadas e não verdadeiramente empenhadas. E aí existe uma grande diferença entre estar interessado e estar empenhado em alguma coisa. É uma diferença grande. Assim, o empenho, ele se torna mais potente, ou seja, é uma vontade, uma motivação genuína em atingir os nossos objetivos. Então, meus irmãos, nós estamos empenhados ou interessados? Bela reflexão. O autodescobrimento, o autoconhecimento, o autoburilamento, todos percorrem o mesmo caminho, todos é a mesma ideia, é uma proposta constante para grande parte de nós. Nós espíritas sempre ouvimos essas ideias de autodescobrimento, não é verdade? Nas palestras, nos grupos de estudos, nas mensagens que enviemos e recebemos no Facebook, no WhatsApp. Mas muitas e muitas vezes, nem sequer nós imaginamos um ponto de partida para nós começarmos esse processo de autodescobrimento. Mas afinal, aonde eu começo? Como eu começo? Qual é o primeiro passo? Na verdade, o primeiro passo é o da interrogação. Porque autoconhecimento, ele vai exigir de cada um de nós e de todos nós a coragem de nos enfrentarmos. Por isso o grande desafio de nos desnudarmos conosco mesmo, em relação a quem? A nós mesmos, exatamente a nós mesmos. Então nesse momento nós temos que parar, pensarmos nas nossas vidas e nos perguntarmos, mas e aí? O que eu sou? O que eu quero ser? O que eu tenho sido até hoje? E o que eu quero ser a partir de hoje? São questões fundamentais, de muitas eras, de muitas reencarnações, como nós costumamos dizer. Que caminho queremos seguir? E isso exige coragem, muita coragem. Ao contrário do que a gente ouve muito, autodescobrir-se não é e não será nunca um processo simples. Não é e não será também um processo rápido. Não. Exige tempo, exige esforço, constância, persistência, muita persistência. Mais do que racionalidade, para que possamos entender o autodescobrimento, nós precisamos da sensibilidade. Sim, sensibilidade. Uma capacidade de percepção muito além de tudo aquilo que não temos clareza. Por isso que nós dissemos, a mentora também, os espíritos superiores também, é na verdade um grande desafio. Autodescobrimento, na verdade, é uma reflexão bastante profunda, porque nós ainda não conseguimos compreender bem isso. Ainda não conseguimos compreender bem o impacto, o processo transformador do autodescobrimento, nós ainda não descobrimos. Precisamos conhecer em profundidade a nós mesmos. Nós estamos repetindo isso, e não é de hoje que a gente tem repetido. A nossa mente, nossas sensações, nossas percepções, nossa consciência, conhecermos como nós funcionamos como ser humano, revestido de um corpo, ora, mas velhos espíritos. E não uma relação superficial de nós mesmos com a nossa vida. E aí?
quem somos? O que somos? Velha pergunta. E como que nós podemos, conhecendo nós melhor, ter respostas mais adequadas para os nossos propósitos e para os nossos projetos? Porque se nós não conhecermos, como é que vai ser melhor para nós? Como? Se somos controlados, e a gente tem sido controlados, manipulados, puxados, empurrados pelas nossas próprias emoções e também pelas emoções das pessoas à nossa volta. Então o que nós precisamos é buscar o equilíbrio com conhecimento claro, sereno, profundo de nós mesmos e do mundo. Antes de tudo, vamos entender bem o que é descoberta, o que é conhecimento. Como o próprio nome está dizendo, o conceito é entrar em contato com algo novo. E esse entrar em contato com algo novo é um caminho permanente. E quando começamos a entrar em contato com as nossas emoções, aí nós estaremos realizando o autodescobrimento, essa viagem interior em busca de nós mesmos, em busca da plenitude. E a gente fica pensando, e certa ocasião até a gente já falou isso, nós fazemos muitas viagens exteriores, não é verdade? Até para fora do planeta o homem já foi, tem ido, tentando conhecer o universo. Mas a viagem que precisamos fazer de verdade é a viagem interior, em busca da nossa própria essência. Uma viagem interior em busca de nós mesmos. Conhecemos, como dizem os estudiosos, os cientistas, o microcosmo, o macrocosmo, mas não nos conhecemos. De certa forma, somos ilustres desconhecidos de nós mesmos, como nos fala nosso irmão Augusto Cury. Ilustres desconhecidos de nós mesmos. Não adianta aprendermos milhões de dados sobre o mundo que estamos e nada sobre o mundo que somos. Nós precisamos compreender quem somos. Precisamos filtrar, como diz o nosso irmão Augusto Cury, esses estímulos estressantes. A nossa mente precisa de segurança e é importante refletir, passar valores, estimular a arte de pensar. Segundo o Espírito Francisco Dias da Cruz, ele vai nos dizer que o pensamento é a força que determina, que estabelece, transforma, que edifica, que destrói e reconstrói. Então ele vai dizer nele o influxo divino reside a gênese de toda a criação. E o nosso querido mentor Emmanuel acrescenta por sua vez nos dizendo: a mente é o espelho da vida em toda parte. O reflexo esboça a emotividade. Então a emotividade, ela plasma a ideia, e a ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. Então, quando resolvemos dedicar um tempo, uns momentos do nosso dia a dia para nos observarmos, olharmos para os nossos comportamentos, como Santo Agostinho nos recomendava, observando as nossas reações com as pessoas que estão à nossa volta, como nós reagimos com as pessoas que dizemos ser tão importantes em nossas vidas, como reagimos diante das nossas próprias falhas, por exemplo, como reagimos diante dos nossos potenciais. Isso tudo vai mudar, tudo muda quando nós refletimos, pensamos, dedicamos tempo a nos observarmos.
A questão da autodescoberta, ela é permanente. Ela não é uma vez só, um dia só, uns minutos só. Não, ela é permanente. Porque quando descobrimos, quando focamos, nós não conseguimos mais sair desse rumo, desse caminho. E fazendo aqui um paralelo com a velha reforma íntima, que nós gostamos tanto de falar, é verdade, gostamos tanto de falar, mas infelizmente pouco fizemos ainda. Como reforma íntima, o próprio nome já diz, é mantermos o que está bom e tentar modificar aquilo que não nos agrada. Opa! E temos bastante coisa assim, muitas coisas assim. Usando aqui, como outras vezes também já o fizemos, o exemplo das moradias, das casas, dos apartamentos, enfim, de vez em quando precisamos reformar algo neles, retocar, mudar a pintura, trocar algum móvel, ou uma mudança de lugar, e isso é importante fazer, muito importante fazer. E aí, falando da autoobservação, da autoanálise, nós precisamos fazer com que se tornem um hábito. E como é que um comportamento se torna um hábito? Como? Quando ele é repetido várias vezes. E é isso que precisamos trabalhar em nós. Tirar mais o foco do outro e focarmos mais em nós. Porque as nossas reações exteriores com o mundo, como nos disse há pouco o mentor Emmanuel, é o reflexo do nosso eu interior. Então nós precisamos entender bem essa relação. Precisamos sim constantemente refletirmos sobre nós mesmos. Praticar diariamente, por exemplo, tão difícil, é verdade. Não estamos dizendo que é fácil. Praticar diariamente a paciência, a tolerância, a empatia, o entendimento, o perdão. Com quem? Para consigo mesmo e para com o outro. A psicologia considera primordial os dois pontos: autodescoberta e a reforma íntima. Ou seja, primeiro nos conhecermos, observarmos onde pode ser modificado e de que forma pode ser modificada. Depois a gente faz as tão desejadas alterações necessárias, muito necessárias. Então, meus irmãos, o controle de nossas emoções, como por exemplo, inveja, raiva, controle da inveja, da raiva, dos ciúmes, do egoísmo, da insegurança, dos medos, de que muitas vezes nos levam a comportamentos tão desagradáveis, a comportamentos tão prejudiciais, tanto na nossa saúde psicológica como física. E quando somos controlados pelas emoções, sim, muitas e muitas vezes, perdemos o controle de nós mesmos, porque somos controlados pelas nossas emoções. Por isso a importância de compreendermos dentro de nós a necessidade da reforma íntima. O que necessita ser melhorado e o que necessita ser modificado. Eis um grande desafio. Meus irmãos, era essa a reflexão da noite de hoje. Que a gente possa, mais do que nunca, mais do que urgente, mais do que necessário, olharmos para nós mesmos, ajudarmos a nós mesmos, porque só assim nós conseguiremos fazer aquilo que a gente tanto deseja, que é ajudar os nossos irmãos. Então, ao encerrarmos, em prece dissemos: muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, nossos mentores. Muito obrigado pela noite de hoje, pela oportunidade da reflexão, e que recebamos nós, cada um de nós e todos nós, em nossos lares, muita saúde, muito equilíbrio, muita paz. Que assim seja. Muito obrigado.